está abrindo essa live aqui muito mais para deixar um canal aberto com vocês, um bate-papo. Acredito que vocês estivessem agora há pouco assistindo, né, a participação do Jair Bolsonaro no programa do Silvio Santos. Eu cheguei agora há pouco em São Paulo aqui, consegui assistir o finalzinho no celular. Aliás, muito bom, né? O canal, inclusive, da SBT tem mais de 7 milhões de seguidores no YouTube. A Rede TV também, tudo que passa na Rede TV você tem ao vivo, online, é bem bacana, porque essa transição está sendo feita, e ela tem que ser feita, né? Porque no futuro tudo vai ser smartphone, internet. Para a maioria das pessoas isso daí já é uma realidade, mas foi bem bacana a participação do Jair Bolsonaro no programa do Silvio Santos. Silvio Santos, como sempre, né, muito educado, permitindo que o participante fale, realmente interessado naquilo que é problema para o Brasil, falou da nova Previdência, uma necessidade que a gente tem, falou uma linguagem popular, disse com as suas palavras, né, que ou a gente aprova a nova Previdência, ou a gente vai ver aí uma inflação muito severa. E a gente sabe, né, quando começa um cenário de inflação, quem mais sofre é exatamente o mais pobre. Então cuidado com o que você se informa, cuidado para não acabar caindo em alguma mentira, em alguma pegadinha, porque quem diz que o Brasil não precisa de reforma nenhuma está totalmente enganado, né? E na verdade é nova Previdência, porque não se trata apenas de uma reforma. O governo, a equipe do Paulo Guedes não está dando um tapa nessa Previdência para daqui a 10 anos ser preciso outra reforma tão severa quanto essa atual. Ele está fazendo um sistema de transição, mas isso daí exige um tempo e é um assunto específico que eu não gostaria de comentar com vocês agora. Queria deixar aberto aí. Obrigado, Amanda Graziella, foi ótimo. O Cid Camacho, tô com olheiras, hein, jovem, dormi pouco. Eu tô com olheira? Dormi pouco, doente. Obrigado pelo elogio aí, Cid, para você também. Aqui no Instagram tem o José Pereira de Souza, Laila, Carla Zambelli, beijo, Carla Zambelli. Aliás, eu quero trocar uma ideia contigo, Carla, sobre essas coisas que estão acontecendo recentemente, de derrubar perfis aí, ver se a gente pode fazer alguma coisa, no sentido de obter alguns esclarecimentos, né? Nós somos contra qualquer tipo de regulação da internet, porque a gente sabe que a partir do momento em que você faz um tipo de controle, é porque um ser humano vai estar lá para dizer o que é certo e o que é errado. E isso daí por si só, na minha opinião, já configura uma censura. Então a internet ela tem que ser livre, a gente não pode apoiar nenhuma dessas medidas com nome bonitinho, né? Tipo democratização da imprensa, ou qualquer coisa que seja, porque na verdade, no final das contas, a gente sabe que isso aí vai servir para tesourar você, para realmente não permitir que você poste tudo que você deseja. O caso recente que aconteceu, principalmente com Paul Joseph Watson, ele é um youtuber, ele é branquinho, faz um monte de vídeo em inglês, né? Acho que ele até é inglês, se não me engano, pelo menos tem um sotaque. Ele é muito famoso na internet, muito focado na política norte-americana, e foi engraçado porque no vídeo em que ele fala do gancho dele, compararam ele, né? Falaram que ele é um sujeito perigoso, compararam ele a terroristas. Eu fico, meu Deus do céu, né? Quando você quer fazer o mal, o que não falta faltam palavras para dizer o que é isso, né? É a mesma coisa que falar que o fogo é frio, que a água não é molhada, enfim, é bizarro como que as coisas assim vão se desenhando para você construir essa narrativa de fake news, discurso de ódio, e a gente sabe que as pessoas só estão ali expressando as suas opiniões. E por mais que seja fake news também, gente, vamos lá. Você sabe que é fake news, o que acontece? A população vê aquela fake news notória, e quem perde credibilidade é quem está tentando passar aquela informação. Então, na segunda vez que você olhar aquela pessoa falando sobre algum determinado assunto, você vai acabar pensando 2 vezes. Ou o que acontece também? Você deixa de seguir essa pessoa ou deixa de ler aquele determinado jornal e ele é que vai perdendo crédito. Vocês devem ter visto um vídeo recente do dono da Rede TV, o Marcelo de Carvalho, em que ele fala, né, para a Fontinelli, na entrevista, como que a arrecadação da Globo, a audiência da Globo tem diminuído. Como é que pode, né, uma diminuição dessa e a Globo ainda deter a maior fatia
ou pelo menos detinha, né, a maior fatia do bolo governamental de investimentos. Mas eu fico bem tranquilo, porque eu lembro que quando o Jair Bolsonaro foi lá e conversou com a Vasconcelos e conversou com o William Bonner, depois daquela fatídica entrevista na campanha eleitoral, o William Bonner, depois de 1 ou 2 dias, ele acabou falando, né, que o Jair Bolsonaro estava equivocado, que a Globo não dependia de verba nenhuma do governo. Então, que bom, né, que assim seja. Então, se realmente o governo acabar cortando os investimentos que ele tem na Globo, não vai fazer falta a Globo, e a Globo vai conseguir se sustentar de maneira próspera, como sempre foi, né? Se o William Bonner falou isso e ele trabalha na Globo, é bom que assim seja. Meus caros, eu fiz um vídeo, coloquei agora há pouco aí, falando sobre Israel. Muitas pessoas reclamam, falam, Eduardo, Israel está lá do outro lado do mapa, são não sei quantos 1000 quilômetros de distância, tem um oceano e um continente separando Israel do Brasil. Meus caros, Israel ali é um país que é uma democracia aos moldes da que nós temos no Brasil, quase, né? Que lá é um sistema parlamentarista, aqui nós temos o presidencialismo, mas de fato Brasil e Israel são 2 democracias. É um local onde as mulheres são tratadas de uma maneira bem semelhante à que nós temos aqui no Brasil, são respeitadas, têm uma liberdade, já ocuparam diversos postos no alto escalão do governo. O Emirados Árabes Unidos também, tá? Cada vez mais que eu fico sabendo do Emirados Árabes Unidos, é um país bem interessante também. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é simplesmente falar e virar as costas para o Brasil. Uma coisa não impede a outra. A gente tenta resolver o problema aqui dos brasileiros, mas é também preciso estar atento nos nossos irmãos do outro lado do planeta. Dos nossos irmãos árabes também, tá? Ninguém está pregando aqui nada contra os árabes. O nosso discurso sempre foi contra terroristas. Contra terroristas do Hamas, da Jihad Islâmica, do Estado Islâmico. E o pessoal lá realmente conseguiu fazer um ataque com centenas de mísseis, né? A última informação que eu tive foram mais de 450 mísseis, só que já falam que de uma semana para cá foram mais de 600 mísseis lançados contra Israel. Para quem não sabe, Israel tem uma tecnologia em que eles normalmente, quando lançam um míssil da faixa de Gaza, Israel consegue lançar um míssil no sentido contrário e acaba explodindo no ar o ataque vindo da faixa de Gaza. Só que foram centenas de mísseis, isso daí não é uma tecnologia barata, não é uma tecnologia que pode-se dizer 100% eficiente, certamente ela é muito eficiente, mas alguns mísseis acabaram caindo em Israel. Então, para você ter noção, é como se você estivesse andando na Avenida Paulista, em São Paulo, é como se você estivesse na Beira-Mar, em Santa Catarina, na Padre Chagas, lá em Porto Alegre, ou em Copacabana, no Rio de Janeiro, começasse a soar um alarme. E aí você vai ter que estar lá na Praia do Futuro tranquilo, vai ter que se abrigar, correr num bunker, torcendo para que aquele míssil não caia perto de você. Isso daí é inconcebível em qualquer lugar do mundo e merece reprovação, porque se trata de um ataque terrorista. As coisas ainda estão sendo investigadas, os cenários ainda estão sendo construídos, a resposta de Israel ainda está sendo dada a tudo isso, né? As autorias sendo esclarecidas, mas enfim, todo e qualquer repulsa a ataques terroristas tem que ser feito. E eu lembro a vocês que muitas das pessoas vêm defender, querer justificar qualquer desses ataques terroristas. Eu lembro a vocês que Israel nunca, jamais lançou mísseis para qualquer país que fosse, aleatoriamente, podendo cair em civis, podendo cair em escolas, em jardim de infância, como aconteceu agora recentemente. Então merece a nossa reprovação. Isso não é um discurso contra os árabes, pelo amor de Deus. Os árabes aqui, que são reconhecidos por serem grandes comerciantes, fazem parte da formação do Brasil, assim como fazem parte os japoneses, os italianos, os africanos. De maneira nenhuma isso se dirige a ser uma fala contra uma determinada nacionalidade ou etnia. É uma fala, é um discurso contra terroristas. E nós temos também que prestar atenção quem que financia esses terroristas. Então é só isso que eu chamo a atenção. Meus caros, outro assunto também que vocês devem ter visto, Carla Zambelli está ali comentando também, Kênia Branca, Eri Gomes. Aqui do lado aqui do Facebook nós temos Joyce Marcones,
Marcelo Santos da Silva, Thelma Cristina, o William Bragança, beleza, obrigado Carla. A Carla Zambelli, ela é deputada federal por São Paulo aqui também. A gente se conheceu antes das eleições porque ela sempre teve uma participação muito ativa em movimentos de rua. Ela faz parte do Nas Ruas, junto também com um amigo nosso aqui de São Paulo, Tomé. Então é um reforço que chegou lá no Congresso e certamente a gente está lado a lado ali, brigando sempre pelas mesmas bandeiras, e essa de Israel não é diferente, né? É uma questão de justiça que a gente está falando.